Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre diversidade, integração, participação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Esta é a nossa ideia e, por isso, trouxemos aqui alguém que trabalha diretamente com esse tema. Eu me refiro ao Guilherme Braga, que é fundador e CEO da Egalité. Guilherme Braga, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar aqui. Um bom dia para você. Bom dia, Milton. Muito obrigado pelo convite. E eu quero deixar o convite também a você que está nos assistindo ao vivo agora, seja no site da CBN, seja também no Facebook. Participe dessa nossa conversa, mande as suas perguntas. Eu tenho aqui, por exemplo, o espaço lá do Facebook, facebook.com/RádioCBN. Ali na área de comentários você pode deixar sua pergunta. Tem o e-mail mundocorporativo@cbn.com.br e o nosso Twitter, o @Jornal da CBN. Através desses diferentes canais, você manda a pergunta e eu repasso para o Guilherme Braga. Combinado? Conto com a sua participação, portanto, aqui no Mundo Corporativo. Guilherme Braga, qual é a realidade hoje das pessoas com deficiência e o mercado de trabalho? Quantas pessoas estão realmente empregadas hoje no Brasil e que têm algum tipo de deficiência? Conforme os últimos dados da RAIS, Milton, a gente tem 403 mil pessoas com deficiência trabalhando formalmente no Brasil. E a lei de cotas, segundo o Ministério do Trabalho, geraria algo em torno de 827 mil vagas. Então a gente está falando de um mercado significativo que muitas vezes é deixado de lado, as pessoas acabam não dando tanta atenção, mas a gente está falando de uma parcela significativa da sociedade. Você falou em lei de cotas. Explique para nós que lei é esta que já está em vigor há algum tempo aqui no Brasil e que toca as empresas com mais de 100 funcionários. A Lei 8.213 ela é de 91, então esse ano completou 26 anos, ou seja, não é uma novidade, né? Que estabelece que empresas a partir de 100 funcionários tenham um percentual de pessoas com deficiência no seu quadro de colaboradores, que varia entre 2% e 5%, dependendo do porte da empresa. E qual tem sido a realidade das empresas brasileiras? Porque você trouxe números aí, falando em 400 e poucos mil empregados, mas um potencial de até 800 mil. Ou seja, tem gente que não está cumprindo a lei? Tem. O Brasil vem caminhando nesse aumento. Então, os últimos dados da RAIS são de 2015, no qual já havia, né, uma diminuição do trabalho, né, formal no Brasil, e mesmo assim as pessoas com deficiência, esse número vinha aumentando progressivamente. Então, mesmo na crise, com os dados da RAIS de 2015, a gente tinha esse aumento. Então, a gente percebe uma evolução das empresas nesse sentido. A fiscalização ela também tem sido cada vez mais rígida, né? Porque, como a gente pode perceber, não é uma novidade a lei de cotas, é uma coisa que já está há bastante tempo para auxiliar na promoção da inclusão de pessoas com deficiência. O simples cumprimento da cota é suficiente para dar dignidade e respeito à pessoa com deficiência? Não necessariamente. Esse é um ponto bem complexo e que gera um grande debate, né? A lei de cotas é boa ou é ruim, né? A gente percebe que o Brasil evoluiu muito na inclusão de pessoas com deficiência, mas a gente não pode olhar só para os números de pessoas incluídas em uma empresa para saber se efetivamente elas estão ali inseridas, estão realmente tendo uma conexão com as outras pessoas e cumprindo o objetivo principal da lei de cotas. Mas na prática, Milton, o que a gente percebe das empresas que cumprem a lei ao longo dos anos, porque não é simplesmente colocar, vamos pegar um exemplo, colocar 100 pessoas com deficiência na sua empresa. Você tem que manter essas pessoas ao longo desses anos. Então, as empresas que realmente conseguem atingir e manter a sua lei, têm programas estruturados, começam a perceber a diversidade como um valor. Então, a lei de cotas é um empurrão para que a empresa saia da sua zona de conforto, comece a experimentar isso, e depois ela vai ter que se desenvolver, criar um ambiente inclusivo para conseguir fazer a manutenção do seu projeto. Você, em 2010, cria a Egalité, uma empresa que se especializou em ajudar a integrar pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Qual é o trabalho, claro, que vocês fazem, prático, que vocês fazem hoje nessa área? O nosso entendimento ao montar a Egalité é acreditar no potencial das pessoas. Então a gente não quer que se olhe para a deficiência e sim para todo o potencial que aquela pessoa tem, porque todos nós temos deficiência, todos nós temos dificuldades em determinadas áreas.
Então não é porque a pessoa não enxerga, não é porque a pessoa não escuta, que ela não vai poder render tanto ou mais como qualquer outro trabalhador. Então a Egalité ela se especializou nesse trabalho de recrutamento e seleção, né? Entender o perfil de cada candidato, entender a cultura da empresa e conseguir fazer um match adequado, né, entre o candidato e a vaga. E, além disso, a gente também dá o suporte em toda essa estrutura, na capacitação dos gestores, na capacitação do RH, na análise da acessibilidade física, porque o recrutamento e seleção ele é um dos processos para que efetivamente seja feita a inclusão. Existe todo um outro entorno que tem que ser trabalhado para que se consiga ter efetividade nisso. Vocês fazem isso através de uma plataforma? O recrutamento e seleção ele é feito através de uma plataforma de recrutamento desenvolvida 100% pela Egalité, porque ela precisa ser totalmente acessível. Então, vamos pegar o exemplo de um cego. O site precisa ser acessível para o leitor de tela que ele vai utilizar. Para um surdo, a gente tem vídeos em Libras, porque a língua materna deles é Libras, né? Para quem não sabe, o Brasil tem 2 línguas oficiais, o português e a língua brasileira de sinais. Então, existe uma diferenciação, a gente teve toda essa preocupação ao criar o nosso sistema para que seja acessível a todos. Bom, as pessoas se inscrevem na plataforma se candidatando a uma vaga. E as empresas procuram vocês também em busca dessas pessoas? Exatamente. A gente vai entender o perfil de cada candidato, então entender a potencialidade que ele tem e conseguir achar uma vaga adequada, né, que seja, né, a gente leva muito em consideração a distância que a pessoa mora da vaga, a sua pretensão salarial, a escolaridade, o perfil comportamental, porque esse é um dos pontos que a gente ouve muito hoje, né, quando se fala de RH. Contrata pelo currículo e demite pela parte comportamental. E não que existam perfis bons e perfis ruins, mas existem culturas diferentes dentro das organizações. E se não tiver um match adequado entre o candidato e a cultura da empresa, a chance de dar certo é mínima. E vocês ajudam as empresas também a desenvolverem essa cultura da atenção à pessoa com deficiência? Porque há necessidade de adaptações, imagino eu, principalmente de comportamento da empresa em relação à pessoa com deficiência. As questões comportamentais são as maiores barreiras que a gente enfrenta. Então, de nada adianta a empresa ter uma acessibilidade perfeita se o gestor que está por trás não acredita no projeto, não quer contratar uma pessoa com deficiência. A gente enfrenta um mercado muito competitivo hoje. A realidade do Brasil ela é dura e a gente tem equipes cada vez mais escassas, né? Então, hoje, falar em aumento de quadro é uma grande dificuldade dentro das empresas. Então, o que a gente precisa é que esse gestor entenda que uma pessoa com deficiência não é um problema para ele. É uma grande potencialidade que ele tem na mão e que isso realmente pode trazer grandes benefícios para a sua equipe. Existem diversos estudos que vinculam o grau de diversidade da equipe com o resultado que ela gera. Então, quando se começa a entender isso, se percebe realmente uma mudança. Mas é um tema relativamente novo, se falando de Brasil principalmente. Então, a gente tem um trabalho grande de conscientização e capacitação dos agentes envolvidos na inclusão de pessoas com deficiência. Aliás, por que você e a sua equipe decidiram entrar nessa área, desenvolver a Egalité? Bom, eu tive uma vivência, eu fiz um intercâmbio quando estava no ensino médio e morei nos Estados Unidos durante um tempo. Aqui no Brasil eu não tinha nenhum contato praticamente com pessoas com deficiência. Quando eu fui para lá, eu enfrentei uma realidade totalmente diferente. Eu tinha vários colegas com deficiência, me aproximei dessas pessoas e fiz grandes amizades. E você teve dificuldade lá nesse relacionamento com as pessoas? Você teve dificuldade de se adaptar a essa realidade ou não? Nenhuma. Inclusive eles eram muito solícitos, né? Eu era um estrangeiro, numa outra língua, estudando lá, então as pessoas sempre foram muito solícitas, me ajudaram bastante nessa minha adaptação lá nos Estados Unidos. Quando eu voltei para o Brasil, pareciam que as pessoas com deficiência tinham sumido do meu entorno. Eu não encontrava elas na escola, depois quando eu fui para a faculdade elas também não estavam lá, e comecei a estudar para entender o que acontecia, se tinha um número muito diferente, né? E não é. Segundo a ONU, a média mundial é de 15% de pessoas com deficiência. A gente está falando de 1 bilhão de pessoas no mundo. E com a lei de cotas,
se tinha uma grande oportunidade de promover a inclusão de pessoas com deficiência. Então, a Egalité foi criada com esse intuito de, vem do nosso nome, né? Igualdade em francês, de gerar igualdade de oportunidades e deixar que as pessoas demonstrem todo o seu potencial. Mas aí você decide montar a empresa. Com quem você montou, como é que você montou, quais foram as necessidades para que isso se realizasse? A ideia da empresa surgiu durante a faculdade. A minha formação é em Direito, então foge ainda um pouquinho do padrão, né? E surgiu o primeiro torneio empreendedor da PUC lá no Rio Grande do Sul e eu resolvi me inscrever. Não tinha nenhuma ideia ainda, mas resolvi me inscrever. Faltando uma semana para o prazo final, eu assistindo uma palestra sobre direito do trabalho, consegui conectar todas essas vivências e aí surge então a ideia da Egalité. Isso aí foi em 2007, eu passei durante 2 anos estudando mais sobre o tema, tinha um grupo de pessoas interessadas que ajudou bastante nesse início, e aí em 2010 a gente efetivamente começa as nossas operações, e já no primeiro ano a gente tem clientes como a Gerdau, como a ThyssenKrupp de elevadores, como a Oi, e a gente começou a entender todo o potencial que existia. A gente começou pequeno, numa atuação local, e com o passar do tempo fomos aumentando. Em 2013 a gente abriu um escritório em São Paulo e hoje a gente atende a nível nacional, já tendo incluído 4.000 pessoas com deficiência em 16 estados do Brasil. Quantas empresas receberam já pessoas com deficiência a partir desse trabalho que vocês realizam? Mais de 300 empresas. Isso em todo o Brasil? Em todo o Brasil. Portanto, em qualquer local do Brasil, uma empresa estiver interessada ou pessoas com deficiência queiram se beneficiar desta plataforma, elas podem se inscrever. Exatamente. E um ponto importante, foi uma das coisas que a gente definiu lá no início da empresa, que a gente nunca ia cobrar nada das pessoas com deficiência. Então, todos esses serviços de apoio que a gente dá, de capacitação para as pessoas com deficiência, que a gente tem uma plataforma de cursos online sem nenhum custo, e também todo o suporte que a gente dá no recrutamento e seleção para as pessoas com deficiência, não tem nenhum custo. Como é que você se mantém? Qual é o modelo de negócio? Através do serviço das empresas. Então, as empresas vão pagar uma taxa, né, pelo recrutamento e seleção e pelos serviços de consultoria, de certa forma, muito semelhante como outras empresas de RH. E é suficiente para se manter. Vocês tiveram investidores estrangeiros? Vocês tiveram algum capital que ajudou vocês nesse processo? Ao longo desses anos, a gente já captou diversos recursos de subvenção com o FINEP, com o SEBRAE, por esse modelo inovador e pela tecnologia que a gente desenvolveu. No final do ano passado, a gente recebeu um aporte da Cital e Finanças do Bem, que é um fundo aqui do Brasil que investe só em empresas de impacto social, ou seja, empresas com fins lucrativos, mas que o seu trabalho esteja alinhado com um propósito. O Rogério quer saber aqui o seguinte, o Rogério quer saber quais foram ou quais são os resultados que empresas que aceitam a ideia da diversidade com a inclusão de pessoas com deficiência, quais são os resultados que essas empresas costumam alcançar. E imagino que ele pergunta isso com base no que você falou lá no início da nossa conversa, quando você disse que há pesquisas que mostram que há desempenhos melhores nas empresas. Então, qual é o resultado e por que esse desempenho? Vou contar o case de uma empresa de varejo, que é o nosso cliente. A gente incluiu 700 pessoas com deficiência em 1 ano e meio. Então, era um projeto bem grande que a gente deu suporte para eles, né? E desse grupo de 700 pessoas, o turnover, que no varejo a gente sabe que é alto, né, era menos da metade do que a média dos outros colaboradores dele. Então a gente foi analisar isso e percebia que as pessoas com deficiência estavam tendo um resultado, às vezes, superior e não se tinha essa perda, nessa curva de aprendizagem, de treinar uma pessoa, ela ir lá, sair logo em seguida. Então a empresa, com isso, estava economizando 40 milhões de reais ano com o projeto de inclusão. Então, esse é um exemplo que deixa muito concreto alguns benefícios, mas a gente ouve muito o feedback de pessoas em torno das pessoas com deficiência. Que assim como eu, que daqui a pouco não tinham uma convivência grande com pessoas com deficiência, começam a experimentar uma outra realidade, começam a dar valor para outras coisas. Então, assim, é muito comum a gente ter melhora de clima, menos conflitos dentro das equipes, mais paciência das pessoas para explicar, para passar uma tarefa. Então, são muitos benefícios. A cultura da empresa precisa estar alinhada para tirar os benefícios da diversidade. As empresas precisam fazer adaptações físicas para receber pessoas com deficiência?
Sem dúvida. A gente está, né, numa realidade que existem prédios muito antigos que muitas vezes não estão adaptados, né, para todos os tipos de deficiência. Então, é fundamental que a empresa amplie, né, o seu leque de inclusão. A gente não pode restringir, dizer, olha, eu só posso incluir deficientes visuais, eu só posso incluir deficientes físicos. O interessante é que a empresa realmente olhe como um todo e não foque na deficiência, e sim no potencial do candidato. Eu estou procurando candidatos, eu estou procurando um perfil, não um determinado tipo de deficiência. Talvez porque também seja interessante que a empresa comece a pensar que ter um espaço acessível não é um espaço acessível apenas porque tem uma pessoa com deficiência. O espaço acessível é acessível para todas as pessoas, tem de ser acessível a todas as pessoas. Exatamente. É um dos princípios, né? Então, as pessoas querem ter autonomia e segurança para poder circular livremente. Então, vamos pegar um exemplo, né, de pessoas que têm uma dificuldade, os cadeirantes. Então, mas eu não tenho nenhum cadeirante, eu não preciso ter acessibilidade. Não é verdade. Você pode ter um cliente, você pode ter um fornecedor. Eventualmente, você pode ter uma pessoa da sua equipe que não tem uma deficiência, mas que vai estar com uma mobilidade reduzida, temporária, né? Se machuca jogando futebol, fica ali durante um tempo engessado. Então, a gente precisa dar valor para esse tipo de coisa, porque, segundo o censo do IBGE, 45 milhões de pessoas no Brasil têm algum tipo de deficiência. Então, é um público bem considerável que, às vezes, ficam esquecidos. Há algum tipo de deficiência em que as pessoas têm mais dificuldade para ser inclusas? Há algum tipo de deficiência que as empresas têm mais dificuldade para receber? Quando a gente fala de deficiência severa, seja ela física, auditiva, visual, intelectual, vai necessitar um apoio maior da empresa. Hoje, um grupo que tem uma dificuldade de entrar são os cegos. E a gente tem cegos extremamente qualificados, que poderiam desempenhar diversas funções e às vezes ficam esquecidos no mercado de trabalho. Mas eu falo dos cegos e eu não posso dizer que é só isso, né? Existem todas as pessoas que têm alguma deficiência mais severa, normalmente uma dificuldade maior. Eu até imaginava que você me diria que era o deficiente intelectual que sofria aí a maior barreira, talvez, para ser contratado. Mas você está mostrando que o deficiente visual, o cego, é que tem essa barreira? O cego, ele tem hoje, eu estou falando da experiência da Egalité, né? Claro. Tem uma dificuldade maior, porque se imagina que a adaptação que precisa ser feita é muito grande. Na verdade, não é. Muitas vezes, hoje a gente passa o dia inteiro usando o computador, né? Para a pessoa utilizar as ferramentas comuns, que é a internet, e-mail, o pacote Office, ele vai utilizar um leitor de tela, que é um software livre, que não tem nenhum custo. Chega com um pendrive e em 2 minutos está instalado e funcionando. Vai precisar de um fone de ouvido para poder fazer isso. A deficiência intelectual, a gente percebe o trabalho muito grande das empresas para conseguir inserir, em, às vezes, atividades mais operacionais, que vão conseguir fazer de uma forma super tranquila. Então, existem vários projetos de empresas que estão se adaptando, e aí, para incluir a deficiência intelectual, o mais importante é a capacitação das pessoas que estão na volta. Elas precisam estar preparadas para receber esse público, para saber como lidar. É uma linha tênue, às vezes, né, entre super proteger e não dar as condições necessárias, não entender qual que eventualmente é a dificuldade que a pessoa vai ter. Então, esse trabalho, né, de preparação é fundamental. Queria aproveitar aqui para registrar mensagem do Felipe Gottens, que diz: a Egalité mostrando a importância da inclusão social sustentável e com lucro. E o Marcos Valério, que manda para cá o seguinte: sou cliente de algumas empresas que possuem funcionários com certo tipo de deficiência. Em todas, fui e sou muito bem atendido. Uma dica para empresas que não têm essa cota: contratem estes funcionários, porque vocês vão perceber o resultado, pois além de ajudar o deficiente, o atendimento para clientes que possuem deficiência também faz diferença. Todos, porém, todos são capazes, diz aqui o Marcos Valério. Essa é a experiência que vocês têm no dia a dia, pelo visto. Com certeza. E o que a gente precisa entender é que pessoas com deficiência são pessoas. É uma parcela da sociedade. Então, quando o gestor está contratando, ele tem que entender que existe um percentual de chance de dar muito certo
e um percentual de chance de também, às vezes, não dar certo, que é o normal. Pessoas entram e saem, a gente vai buscar fazer isso. E você está falando isso não só da pessoa com deficiência, porque qualquer profissional, quando é contratado, você só vai saber se dá certo ou não ao longo do processo. Exatamente. Então a gente não pode, né, criar essa visão, esse estigma de que todas as pessoas com deficiência são assim. São pessoas, todas as pessoas são diferentes. Então, que bom se você já teve uma ótima experiência com uma pessoa com deficiência. Vamos trabalhar para que se tenha mais, né? Mas se teve uma experiência negativa, às vezes os gestores têm resistências e criam uma generalização, dizem, não, todas as pessoas com deficiência são assim, né? E não é verdade. Então, eu estava comentando com você antes, né, da importância da cultura, ou seja, de ter uma adequação do perfil do candidato com a cultura da empresa. Então, às vezes não tem nada a ver com a deficiência da pessoa, e sim o perfil comportamental da pessoa com a cultura da empresa. Então, esses são pontos que são bem importantes de entender. E sobre a questão do atendimento, eu acho que esse é um ponto que as empresas de varejo ainda não estão explorando. O mercado de pessoas com deficiência é um mercado muito significativo, de pessoas que estão entrando no mercado formal, ou seja, tendo muitas vezes um aumento de renda, né? E as empresas não estão olhando para isso. Então, não criam mercados adaptados, não tem um atendimento específico para as pessoas com deficiência. Então, eu acho que, além de, obviamente, estar cumprindo o seu papel, que deveria ser a obrigação, atender bem, as empresas também perdem oportunidades, muitas vezes, de negócio. Guilherme, você falou lá no início da sua experiência, você disse que quando voltou para o Brasil, depois de um estágio lá de uma passagem pelos Estados Unidos, quando você volta para o Brasil, você não encontrou deficientes nem no mercado de trabalho, nem na sala de aula. Isso me deixou aqui com uma dúvida. Se a gente pegar a população de pessoas com deficiência, o nível de escolaridade, ele é menor, há prejuízo? Porque eu imagino, a barreira não é só no mercado de trabalho, a barreira deve ser em todo o processo de crescimento e desenvolvimento desta pessoa. A gente tem um problema de educação no Brasil grande. Então, ser para pessoas com deficiência também vai ser grande e às vezes com mais barreiras. A gente pega a escola pública, a gente sabe o quanto, né, escolas de ensino fundamental e ensino médio sofrem com a falta de recursos. Então, imagina fazer adaptações para uma pessoa com deficiência. Então, é natural que eventualmente existam barreiras maiores para as pessoas com deficiência. E um dos papéis da lei de cotas é exatamente tirar um pouco dessa desigualdade, né, de concorrência, digamos assim, que é enfrentado. Então, a gente percebe empresas cada vez mais entendendo que, se não existem pessoas com deficiência qualificadas para a função que eu estou buscando, é meu papel qualificar elas. Tem um projeto muito interessante que foi feito lá no Tecnopuc pela HP, em parceria com o Instituto Eldorado, que eles fizeram a capacitação de pessoas com deficiência para programação em Java. Programação em Java é uma dificuldade extrema de se achar no mercado de pessoas com ou sem deficiência. Eles falaram, poxa, por que não qualificar as pessoas? Eles forneceram um curso sem custo nenhum para as pessoas com deficiência. E cada vez mais, né, na área de TI, se tem essa questão, né, de que a pessoa não precisa ter o curso de formação completo para conseguir ser um bom programador. Então, que esse seja o start para a pessoa conseguir entrar e se desenvolver ali. Então, foi um projeto de muito sucesso e aí essas empresas acabaram absorvendo os melhores, os que tiveram o melhor desempenho ao longo desse curso e geraram para o mercado pessoas mais qualificadas. Você citou Tecnopuc, da PUC de Porto Alegre, que é um centro de tecnologia, centro de conhecimento, que desenvolve uma série de ações aí bastante positivas. Exatamente. A Egalité, ela ficou dentro do Tecnopuc, passou pelo processo de incubação lá, então a gente esteve muito nesse meio tecnológico e de inovação, porque a nossa essência, ela não nasceu na tecnologia. A gente começou com a empresa totalmente offline, e a gente entende a tecnologia como um meio, né? Então, a tecnologia é o meio da gente conseguir gerar um impacto maior, né? Conseguir incluir mais pessoas com deficiência, sem a necessidade de a gente estar fisicamente lá. Hoje a gente tem um escritório em São Paulo e em Porto Alegre, mas consegue atender o Brasil inteiro. A lei trabalhista para a pessoa com deficiência é diferente? Não, é exatamente igual, tem os mesmos deveres e direitos. Por exemplo, uma pessoa com deficiência pode fazer home office?
numa empresa em que esta prática não existe? Olha, se for para beneficiar a pessoa, então vamos pegar o caso de uma pessoa que tem uma mobilidade reduzida, tem uma dificuldade extrema de locomoção. É uma prática interessante para a empresa flexibilizar e possibilitar o home office para essa pessoa. O que não é legal, Milton, é quando as empresas, né, excluem as pessoas com deficiência. Então dizem, olha, todas as pessoas com deficiência vão ficar fora do nosso ambiente de trabalho. Porque isso não está cumprindo o propósito, né, da lei de cotas, que é gerar a inclusão das pessoas no mercado de trabalho e, consequentemente, na sociedade. Até porque também você não está sequer aproveitando todos os benefícios desta inclusão dentro da empresa que já foram citados, inclusive, na sua conversa aqui conosco. Bons exemplos, bons casos que podem ser contados aqui do Brasil. Olha, a gente falou sobre capacitação, né? O Serasa Experian é um case reconhecido nacionalmente, exatamente por fazer esse trabalho e conseguir fazer a inclusão. Um dos nossos clientes que a gente tem muito orgulho é a Sodexo, através do Djalma Scartesini, que está fazendo um brilhante trabalho, apesar do pouco tempo ali, que tem a diversidade no seu DNA. Então é um dos valores da Sodexo isso. Estão trabalhando muito forte para incluir pessoas com deficiência, mas também estão olhando para refugiados, também estão olhando para o público LGBT. Não existe nenhuma restrição quanto à idade. Então é uma empresa que realmente tem isso como seu valor. Geralmente isso está relacionado à visão do líder da empresa? Sim, a gente percebe que a alta liderança tem um papel fundamental. Se ela não estiver engajada nisso, a chance do projeto dar certo é mínima. Às vezes tem empresas que nos procuram, normalmente é através da área de RH. E eles tentam empurrar para o resto da empresa, mas se não existe um patrocínio, se isso não está nas diretrizes da empresa, é muito difícil que aconteça. Você tem uma experiência internacional e você tem um conhecimento da realidade no exterior. É possível traçar um paralelo com o que acontece aqui no Brasil? Somos muito próximos na maneira de olhar essa questão ou não? Esse foi um ponto que, a partir de 2016, eu comecei a ter um contato muito grande com os Estados Unidos. A gente participou de um programa do Global Good Fund, um processo de aceleração lá. E eu fui em algumas instituições para fazer benchmark. Foi muito engraçado, porque 5 minutos depois do início das reuniões, invertia o jogo. As perguntas eram eles que faziam para nós. Então, hoje, o Brasil está à frente dos Estados Unidos na inclusão de pessoas com deficiência. A Egalité, no final do ano passado, recebeu um prêmio da Ruderman Family Foundation, sendo considerado uma das 5 principais iniciativas de inclusão do mundo. Agora, em agosto, a gente esteve lá recebendo o Global Grand Challenge Award da Singularity University na categoria Prosperidade. Então, também demonstrando que esse trabalho é muito relevante. Então, o Brasil, através do mecanismo da lei de cotas, conseguiu ter um volume muito grande de inclusões. Aí, como a gente comentou, né, às vezes a qualidade não é expressa nos números, mas vem se trabalhando cada vez mais para essa melhoria. Então, em relação aos Estados Unidos, o Brasil hoje está na frente e é modelo. Em relação à Europa, a gente tem países como, por exemplo, a França, que já fazem um trabalho há muitos anos. Tem uma lei de cotas ainda mais severa, que começa a partir de 20 funcionários, 6%, e tem, obviamente, uma infraestrutura muito melhor